Ah, o meu áudio está saindo bacana. O seu não está com... Eu não sei te falar. Outro aparelho, vamos ver pelo outro aparelho. Vamos lá. Escutar? Agora eu consigo. Deixa eu resetar isso aqui. Tá. Agora sim, agora tá melhor, Bom né? dia. Agora tá ótimo. Bom dia, doutor João. Tudo bem contigo? Como é que tá, José? Satisfação estar aqui no programa, no seu programa, aqui um programa de grande audiência. Para estar podendo falar um pouco de saneamento básico, não só na cidade de Espigão, mas todo o nosso estado de Rondônia aí, que eu acho que é um pleito, né, que toda a nossa população anseia muito aí, ver nosso estado universalizado aí, ver acesso à água tratada, ver acesso ao esgotamento sanitário em todos os nossos 52 municípios do nosso estado, né? Doutor João, no seu currículo aqui, eu diria ter um currículo invejável. Não é porque eu estou te invejando, não. Eu estou falando principalmente a quem é da área, fala assim, ó, o meu sonho era ter um currículo desse. Um currículo aqui, engenheiro civil, professor, palestrante, ex-superintendente da FUNASA, empresário, membro do Comitê de Saneamento Básico em Rondônia. Eu pergunto primeiro, o senhor é natural de onde? Como é que veio para Rondônia? Na verdade, eu sou natural de Goiânia, mas já estou aqui no estado de Rondônia há 20 anos, entre indas e vindas, mas já me sinto um rondoniense aí, já conheço os 52 municípios do nosso estado, já conheço mais de 100 e poucos distritos que tem aí dos nossos municípios. Tenho filhos rondonienses, então já bebi a água do Madeira, aqui estou e aqui permanecerei, né? Já tenho uma longa passagem pelos nossos municípios do estado. Tá certo. Hoje, atualmente, o senhor, vamos lá, o senhor atuou como superintendente da FUNASA e nesse período, basicamente, quase todos, se não todos, os projetos de saneamento básico em Rondônia passou pelas suas mãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação sua como superintendente para colocar o saneamento básico nos municípios e a importância disso. Na verdade, é importante destacar, Josué, que em 2020 a gente teve um marco no saneamento básico em todo o Brasil, né? Foi regulamentado a Lei 14.026, que é a Lei da Universalização do Saneamento. É uma lei que modificou alguns pontos específicos dentro da pauta do saneamento básico, e isso garante os municípios a levar essa universalização do saneamento básico, né? Nesse período que a gente teve à frente da FUNASA, nós conseguimos entregar 19 planos municipais de saneamento básico nesses municípios, e aí a gente entrou um pouco para a história, não só do estado de Rondônia, mas também do Brasil. É o primeiro estado do Brasil que tem os planos, os 52 municípios com planos municipais de saneamento básico. O que é isso, João? São 52 municípios que têm o planejamento estruturante na pauta do saneamento básico, os 4 eixos: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, né? A gente também entregou esses 19 planos municipais e entrou dentro de um marco temporal no Brasil, que foram os primeiros 19 planos municipais em consonância com o marco regulatório, com a Lei Federal de Universalização. A gente, ao longo desses 3 anos aí, entregamos mais de 80 milhões de obras aí, entregamos em vários municípios obras aí, Ministra Andreasa, Mirante da Serra, entregamos soluções alternativas em áreas rurais, chamado Salta Z, um programa belíssimo, aí, entregamos em mais de 30 municípios aí. Então, assim, a gente fez um trabalho bacana dentro da FUNASA. E, lógico que a gente não fez sozinho, a gente veio com parceiros políticos aí, a gente fez com a ajuda dos prefeitos, a ajuda dos deputados estaduais, a ajuda de senadores, a ajuda do nosso pessoal lá de Brasília, a ajuda dos servidores aqui da FUNASA do estado de Rondônia. Então, assim, foi um trabalho bastante interessante. Foi um trabalho que entrou um pouco para a história, não só daqui do Brasil, do estado de Rondônia, mas assim, no Brasil como um todo. Tanto que fui convidado para ser vice-presidente da FUNASA no ano passado, e aí a gente achou por bem ficar aqui em Rondônia, que aqui ainda temos muito para fazer pelo saneamento básico, a gente tem muito para contribuir ainda. Que bacana. Com essa mentalidade, certamente surgiu e surgirão convites dessa natureza. Eu digo que as pessoas às vezes não entendem e falam assim, mas está os 52 municípios, nos 52 municípios tem saneamento básico? Não, é porque sem esse estudo técnico de viabilidade,
e não pode nem chegar o recurso para se ter o saneamento básico, né? Porque as prefeituras com recurso próprio jamais teria condição de implantar saneamento básico, né, doutor? Na verdade, o que acontece, José? Grande parte desses investimentos que foram feitos no saneamento básico é do governo federal. Uhum. Não é do Estado, não é dos municípios. São obras muito caras, né? E esse marco regulatório, essa lei que foi tramitada em 2020, ela abriu um pouco o mercado, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê cada vez mais a iniciativa privada atuando nessa área de saneamento básico em forma de empresas, em forma de concessões, que inclusive existem aqui dentro dos nossos municípios. A gente tem hoje 5 municípios que já operam sobre concessões de regime privado, operam muito bem. A gente tem mais de 15 municípios aí em estudos de viabilidade para atrair a iniciativa privada, e a gente sabe que quando a gente abre o mercado, atrai investimento, né? É a lei da oferta e procura. Antes de 2020, tinha uma peculiaridade chamada contrato de programa. Esses contratos de programas, eles não eram presididos sobre licitação. Então, o que acontecia? O poder concedente, que é o município, o detentor da responsabilidade do saneamento, que fique bem claro, é e sempre será o município. Só que ele concedia isso sem licitação, que são os chamados contratos de programa, para as empresas estaduais. Então, as pessoas um pouco confundem isso, né? A gente tem a mania de achar que a responsabilidade de operar a água e o esgoto, ela é do Estado. Não, a responsabilidade ela é do município. O que o município faz era conceder isso sem licitação, nos chamados contratos de programa, para essas empresas estaduais. Antes de 2020, a gente tinha 94% dessas empresas estaduais operando no Brasil afora sobre os municípios. E a gente teve ao longo de 7 anos, isso é um estudo do Trata Brasil, é um site do governo federal que fala sobre saneamento, somente 1% de amplitude de água e esgoto em todo o Brasil. Então, assim, a gente tem 5.570 municípios no nosso país. Se a gente fala que em 7 anos a gente ampliou somente 1%, a gente automaticamente, e não é eu que estou dizendo, tá? Esses são os números que mostram, falta de efetividade dessas empresas públicas, né? A gente tem empresas públicas bastante efetivas, como a Sabesp em São Paulo. Ela é uma empresa que é a menina dos olhos do governo federal, do governo de São Paulo hoje. Mas, assim, quando a gente abre o mercado, e foi isso que o marco regulatório de saneamento fez, a gente atrai investimento, né? Então, as pessoas têm alguns costumes de falar o seguinte: o pessoal quer pegar o saneamento básico e entregar para a iniciativa privada. Não. A gente quer abrir mercado para que a gente possa atrair concorrência e ter investimentos. Somente no ano passado foram investidos mais de 28 bilhões de reais no Brasil. Então, assim, a gente vê a efetividade da lei federal na carne, né? A gente vê ela na unha. Porto Velho está passando por isso hoje, Ariquemes já tem concessionária, Buritis tem concessionária, Rolim de Moura tem concessionária, Pimenta Bueno tem concessionária, São Francisco, São Miguel está passando por processo, Cerejeiras acaba de conceder isso para a iniciativa privada, Machadinho do Oeste está passando por isso, o próprio Espigão do Oeste tem um processo de concessão para a iniciativa privada. Então, quando a gente fala dessas crises hídricas, é importante a gente analisar um contexto, né? A água não acaba do dia para a noite, né? Tem que ter um planejamento. Bom, doutor, a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas nós vamos hoje debruçar um tanto mais sobre o Espigão do Oeste, para poder o pessoal... Mas a gente precisava dessa introdução para poder entender melhor. Eu gosto de destacar, primeiro, que a maioria da sociedade enxergava a FUNASA apenas como para aplicar fumacê para dengue, ou para malária naquela época do BHC, do CB, não, tem uns nomes dos meninos. DDT. Esse DDT era que melava a casa todinha, enfim. O pessoal, quando era sucande primeiro, o pessoal não aguentava nem ouvir falar, quando via aquele povo da sucanda, ela estava de esconder, as donas de casa ficavam doidas com eles. Mas não sabia que também junto a FUNASA operacionalizava um processo técnico que mudaria a vida das pessoas no sentido do saneamento básico. Agora, quanto ao processo de concessão, é um processo em que a sociedade culturalmente precisa ainda absorver. Eu estou falando porque se é bom, se é ruim. Por quê? Porque quando nós falamos em concessão, nós falamos fica com medo do quanto vai doer no nosso bolso. Essa que é a verdade. Às vezes sai mais barato.
no agregado acaba saindo mais barato, mas no visível, às vezes, acaba saindo mais caro. Eu lhe dou exemplo. Quando as BRs, por exemplo, que não são as BRs de Rondônia, estava cheia de buraco, nós não pagávamos um centavo, mas em compensação, daqui para Porto Velho, você já tinha que levar mais 4 pneus no porta-mala, porque você ia gastar 8 pneus no trajeto para a ida, mais 8 na volta. Era mais ou menos essa conta que você tinha que fazer. Mas não paga pedágio. Não paga pedágio. Quer dizer, se você não paga pedágio, você tem certeza que gasta 8 pneus e não paga pedágio? Aí a gente sai para fora, as rodovias de Mato Grosso em diante, aí quem sai daqui para lá, que é mais mestiço a índio, ficava chocado porque tinha que pagar pedágio. Nossa, mas já tem que pagar gasolina, imposto do carro, ainda tem que pagar pedágio? Só que consegue andar 120 por hora, sem ninguém atrapalhar, uma pista para cada um, para não dar confusão. Doutor, então, eu queria, para a gente já começar a falar sobre o espigão, mas antes de falar desse sentimento, dessa mudança cultural, como é que o senhor enxerga essa mudança para a sociedade entender que, às vezes, a iniciativa privada entrega muito mais resultados e às vezes, por um custo que parece impactar, mas se torna até menor em alguns aspectos? Na verdade, Josué, o saneamento ele é um assunto peculiar quando a gente fala de concessão de serviço público, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de saúde pública preventiva, né? Então, assim, a gente está falando de inclusão social, a gente está falando de investimentos. A gente fala numa ordem no Brasil hoje que a cada R$1 investido em saneamento básico, você tem um retorno de R$7 dentro da cadeia produtiva. Então, assim, esqueçamos um pouco da tarifa, a gente tem alguns retornos indiretos, né? A gente pega principalmente em saúde pública preventiva, né? Vou dar um exemplo bem claro para você. As pessoas que têm cisterna em casa, eles têm fossa, né? Os dejetos da fossa contaminam o lençol freático que vai direto na água que a pessoa bebe. Então a pessoa fala assim, não, eu tenho um filtro em casa, mas você não escova os dentes com aquela água? Então, assim, automaticamente, quando a gente não tem esse sistema de saneamento básico, as pessoas sofrem muito com a saúde pública preventiva, né? Em relação à tarifa, quando a gente faz esses estudos de viabilidade nos municípios, a tendência é de que as tarifas fiquem mais baratas. Ô, João, por que a tarifa fica mais barata? Simples. A gente acabou de falar que anteriormente a gente não tinha concorrência, né? Os contratos de programa e as companhias estaduais que operavam sobre os municípios, eles não tinham concorrência. E a regulação, ela era menor quando você não tem concorrência, né? Então, o que acontece agora com o marco regulatório e com a entrada da iniciativa privada? Aumenta a concorrência. Você pega um município do tamanho de Cerejeiras lá, um município relativamente pequeno, tem 19, 20 mil pessoas, tinham 4 empresas de fora do estado participando, né? Então, quando você aumenta a concorrência, consequentemente, você diminui a tarifa. Lá em Cerejeiras, a gente teve a oportunidade de participar do processo lá. Lá tem um desconto para a concessionária que vai operar no lugar da CAED lá, de 8% na tarifa de água e esgoto. Então, o que acontece? Você vai ter investimento, você vai ter água tratada, você vai ter acesso a esgotamento sanitário e você vai pagar 8% mais barato na tarifa de água. Quem vai garantir isso para você, João? A regulação, né? Então, assim, você aumenta a concorrência, pelo menos nesses estudos que a gente anda fazendo aí pelo Brasil afora, e a gente já fez alguns estudos aí, todos eles são assim, a gente analisa a parte técnica, mas a gente também analisa a parte comercial. E a empresa que ganha, ela, consequentemente, tem que dar um maior desconto em cima da tarifa que está sendo executada atualmente. Então, assim, a concorrência diminui gradativamente essas tarifas e atrai o investimento, né? Porque o próprio contrato, que é a tal da segurança jurídica, garante com que a empresa vá lá e faça os investimentos necessários, né? Diferente das empresas que a gente tinha aí, a maioria das empresas estaduais que a gente não vê fazendo investimento algum. Bom, doutor, eu queria uma resposta mais técnica, porque não é minha área, e eu não me preocupo muito bem, que se eu para o médico sobre saúde, eu pergunto para o médico, para o engenheiro, eu pergunto sobre engenharia, eu pergunto para o engenheiro, e assim por diante. Como é a sua área, eu gostaria de perguntar, e eu digo tecnicamente, porque politicamente, quando mistura, embola as marchas às vezes. Recentemente, eu entrevistei aqui alguns vereadores de Paraná, a vereadora doutora Rosana e o Edísio, e ela tocou num ponto dizendo que, para ela, aí eu estou falando da opinião dela, de que, tipo, a AGERJ, no caso, que é uma agência reguladora de Paraná,
ela acha totalmente desnecessário, não sabe para que existe e para ela podia ser extinta. Eu não sei se ela disse somente essa agência reguladora, porque poderia ter outras, ou porque ela ainda não entende a importância de uma agência reguladora. E aí eu não queria te colocar em fogo cruzado sobre a AGERJ, não. Eu queria que você falasse, você está falando da questão da regulação, e aonde entra a agência nesse papel? Até onde é importante, até onde é desnecessário? Eu estou falando do papel da agência, não da AGERJ, mas da agência reguladora, que é isso que ela é, mas eu estou falando, não existe só ela. O papel dessa agência nesse contexto. Na verdade, a AGERJ é Paraná, eu tenho grandes amigos lá, inclusive o presidente que ele está afastado é um amigo nosso, é um grande amigo. Só que e eu não estou falando especificamente da AGERJ, a gente está falando de uma forma geral dentro do estado de Rondônia. A parte de regulação, ela é nova frente ao marco regulatório do saneamento básico. O Brasil, antes do ano de 2020, a gente tinha 4 agências reguladoras de saneamento básico federais. Uhum. Né? Então, depois de 2020, entrou a ANA. E o que a ANA faz? Ela não regula, ela parametriza a regulamentação. Ela escreve a cartilha e aí ela tem que pegar aquela cartilha e parametrizar isso dentro dos estados. Como é um assunto bastante novo, a gente sofre muito com gente capacitada suficientemente, porque hoje, inclusive, a parte da parametrização, ela está meio vaga. A ANA tem muito pouca coisa escrita. Então, assim, as pessoas elas têm que se reinventar. A agência nada mais é para garantir a segurança jurídica que tem que ser executado, né? A gente tem um contrato de concessão, que não são mais contratos de programa, onde existe uma lei do marco regulatório, e aquilo fala sobre a universalização, aquilo tem data, ali está escrito índices de perda de água, índice de investimento. Então a agência é para isso, ela não é para fiscalizar, é para garantir, quer dizer, é para fiscalizar também, mas a principal agência, a importância da agência é parametrizar a regulação, né? A gente tem a parte de regulação, a gente tem a parte que está escrita ali pela Agência Nacional, que é a ANA. Então, depois de 2020, eles pegaram as 4 agências, transformaram numa agência só, que já existia, inclusive, e a ANA hoje ela tem essa responsabilidade. Dentro do estado de Rondônia, a gente tem a AGERJ, a gente tem uma agência em Buriti, a gente tem uma agência em Ariquemes, a gente tem a agência do governo do estado, a AGERO, e assim, o que a gente vê nas conversas que a gente tem é de que tem muita pessoa com muita boa vontade, mas tem muita pouca gente técnica, né? Qualificada. Isso não é uma culpa do estado de Rondônia, não. A gente vê isso pelo Brasil afora, porque é uma pauta nova, né? Então, assim, algumas pessoas... e aí, eu vou te responder até um pouco, talvez, eu acho que talvez alguns espectadores queiram escutar isso, é o seguinte, a gente sofre muito com a intervenção política, né? Então, infelizmente, a gente vê algumas agências aí com forte dedo político, e a agência, na teoria, tinha que ser um tribunal de contas, tinha que ser um Ministério Público, tinha que ser um órgão independente, né? Ela tinha que estar ali para parametrizar, tinha que estar ali para regular, garantir a segurança jurídica, garantir o atendimento. Então, essas questões políticas atrapalham muito, inclusive, a qualificação dos profissionais que estão dentro das agências, né? Eu costumo dizer o seguinte, na minha cabeça, que a gente tem pessoas brilhantes dentro do nosso estado de Rondônia, capazes de desenvolver projetos brilhantes nessa área das agências reguladoras. Só que a gente precisa que as agências tenham um pouco mais de autonomia. Se elas não tiverem autonomia, aí aquilo vai virar cabide de emprego, aí a gente sabe o que acontece. Se a gente não der autonomia para essas agências, infelizmente, elas não vão conseguir desenvolver o trabalho e não vão conseguir classificar, inclusive, técnicos, né? A gente tem históricos aí do seguinte, o cara ele é muito técnico, ele não consegue compartilhar com a política, né? Então, assim, acaba que isso repele um pouco. Na medida que isso for acontecendo, que o marco for tomando mais ritmo das coisas, Porto Velho, por exemplo, acaba de criar uma agência reguladora. Porto Velho, nós temos 35% da população do estado. Então, Porto Velho, até pela gestão do prefeito atual, tem tudo para ser um mártir aí na área de regulação, né? Porto Velho tem um grande desafio hoje, uma ordem de mais de 2 bilhões de reais em investimento, que inclusive está passando por esse processo de concessão, não só de água e esgoto, mas de resíduo também. Maravilha. Doutor, agora vamos... a gente não sabe até quando não vai ter interferência. Se há quem alega que no mundo político há interferência até no Supremo Tribunal Federal, como é que eu vou crer que uma agência que está no município, mesmo que não seja exatamente do município, agora já tem a liberdade de pegar a nível de estado, enfim,
ou a do Estado, que o governador não vai meter o bedelho dele, a do Cadagero, é um pouco complicado. Vamos falar de Espigão do Oeste, e aí a gente, na medida do possível, que sobrando tempo aqui, a gente aborda outros assuntos. Eu gostaria de saber, para o senhor que conhece a fundo Espigão do Oeste, o senhor desenvolveu um trabalho lá, né, do Espigão do Oeste, ou o senhor não desenvolveu, o quanto que o senhor conhece da situação de Espigão e como eles vão sair desse embaraço? Na verdade, Espigão, a gente tem grandes amigos lá. O prefeito é um grande amigo nosso, tá? A gente tem secretária de Meio Ambiente também, que é uma grande amiga nossa. A gente ajuda muito, não só lá, mas todos os outros municípios. A gente tem que entender um pouco, Josué, o contexto, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. Essa crise de Espigão do Oeste, ela vem de um fato histórico lá, né? Espigão do Oeste é uma cidade que vem crescendo. A gente tem uma companhia estadual, e aí que fique bem claro, eu não sou político, não estou falando mal de ninguém, a gente está falando aqui de questão técnica, a gente está falando ali quem sofre na pele. A gente viu aí o tanto que o prefeito sofreu nesses últimos dias, a população sofreu nesses últimos dias. E é importante a gente deixar bem claro algumas coisas. Primeiro ponto, Espigão do Oeste vem avisando há muito tempo de que vai faltar água, né? A gente já passou por alguns problemas críticos lá. Inclusive foi detectado lá de que precisava de uma reservação maior, precisava de uma represa. Isso não é um negócio inédito, né? A gente tem, se você for no Nordeste, lá você vai em Campina Grande, o açude ele fica no meio da cidade, é um ponto turístico lá na parte. Verdade, verdade. Lindo, lindo, é um ponto turístico aquilo lá na Campina Grande. E aquilo ali serve para abastecer a água da população. Espigão já passa por esses problemas. A gente tem uma questão de que a João companhia... Pessoa também, né? Oi? João Pessoa também tem, no centro João tem um. Pessoa também, João Pessoa. Eu falo Campina Grande porque lá é lindo, lá o lugar é lindo, no centro da cidade. E assim, a gente precisa analisar alguns pontos da seguinte forma. Primeiro ponto, nós temos uma companhia de água que opera dentro do estado de Rondônia, na maioria dos municípios, que ela perde 50% da água que ela capta. Tem cabimento você pegar 10 litros d'água e jogar 5 litros fora? Ô, João, onde que perde isso? Perde no sistema, falta de manutenção. Não é eu que estou dizendo, não estou falando mal da companhia, não. Isso está no Instituto Trata Brasil. Essa é informação que está em qualquer site que a gente olha. Né? A falta de manutenção, né? A falta de efetividade. Assim, a gente tem que parabenizar, porque tanto o prefeito quanto os prefeitos ao entorno ali, que a própria CAERD, ela foi rápida, atendeu rápida, mas, cara, o tanto de dinheiro que a gente gastou para fazer essa ação mitigatória, sabe aquele dinheiro que a gente gastou, a gente não podia ter feito um planejamento melhor e gastado a metade desse dinheiro e não ter deixado a população sem água? Então, assim, enquanto... Você fala gastou no pronto-socorro fazendo curativo, algo que, se tivesse atendido às alertas anteriores, teria feito algo efetivo. Com certeza. É aquilo que eu estou te falando, que a gente acabou de falar aqui. Os planos municipais de saneamento básico, eles são ações estruturantes, são ações de planejamento, são ações que não precisam desgastar o prefeito, não precisam desgastar a população, não precisam desgastar os deputados estaduais, não precisa ter esse conflito com o governo do estado, não precisa ter essa briga política, porque quem sofre, no final das contas, é a população. Nós ficamos ali 3 dias sem água dentro do Espigão do Oeste. A gente tem uma empresa lá que tem empregos diretos e indiretos de mais de 2.000 pessoas. O pessoal queria tirar água da empresa, que não tem nada com isso, que é uma... na teoria, eu não conheço a empresa que tem lá, mas na teoria trabalha com um planejamento correto, trabalha com ações mitigadoras. Então você quer crucificar quem está ali para pagar pelo pato de uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, a gente precisa planejar melhor as coisas, né? E, assim, volto a falar, o poder concedente ele é o município, a responsabilidade é do município. Mas a CAERD tem uma concessão dentro do município. Então, a responsabilidade das ações mitigatórias é da companhia do Estado. Então, não adianta parabenizar a todos, porque foi uma ação efetiva muito rápida. A gente conseguiu colocar água lá para 30 mil pessoas em 3, 4 dias. É de se vangloriar as ações. Mas, assim, ao mesmo tempo eu fico triste o seguinte, cara, se a gente agiu com ação mitigatória em 3, 4 dias, por que a gente não faz isso em 3, 4 meses e faz um planejamento para nunca mais deixar faltar água lá? Não tem cabimento a companhia ficar 40% da água que capta, jogar fora. Não é quando você tem uma padaria, pegar 50% de sua matéria-prima para fazer pão e jogar fora. Então, assim... É importante dizer o seguinte, que quando falando do socorro, quando nós falamos do socorro,
realmente o Estado todo foi sensível, tanto o CAERD quanto a Assembleia Legislativa, etc. e tal, para resolver o problema. Mas isso é a mesma coisa durante um acidente, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Nós estamos fazendo aqui hoje o seguinte: parabenizando a pessoa que cometeu o acidente, foi lá e socorreu, não fugiu do flagrante. Então, sabe aquele que não fugiu, prestou socorro? Tá, mas ele prestou socorro, tá, a pessoa está no hospital, está com tratamento, beleza. Agora vamos falar do acidente, porque é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. O que nós estamos fazendo aqui hoje é voltando à cena do acidente. Então, sem questionar o pronto-socorro, a pessoa socorreu, humanamente já foi resolvido. A gente já foi resolvido? Não, está sendo resolvido. E aí não estamos crucificando ninguém, nós estamos estudando o que de fato aconteceu. E se não havia como a CAERD prever, ninguém tinha avisado ela, os técnicos da CAERD não sabiam, eu estou falando porque expõe o prefeito, expõe a cidade inteira, eu estou falando, e aí precisava, eu estou falando, todas as autoridades passar por esse constrangimento se a parte técnica tivesse feito o dever de casa. E eu estou falando, doutor, o senhor que é um conhecedor da causa, para essa área falta recurso, o que de fato, ao seu ver, onde é que emperra, eu digo que, a palavra emperra aqui, mas o senhor me entende, é porque eu sou matuto, onde é que enrosca para que não aconteça efetivamente, ao seu ver? É a política? Na verdade, o que acontece? Vamos destacar 3 pontos claros aqui dos problemas na área técnica. A gente tem um descaso com o rio, né? Se você pegar lá, o rio ele tem 5 metros de largura, e eu tenho vídeos aqui, filmagens aqui, onde tinha leito do rio com 1 metro, passando a água e o resto assoreado. Então, o descaso com o rio foi um dos motivos. A gente tem esse problema da seca lá, que, assim, ao meu ponto de vista, não tem nada a ver com o El Ninho. O El Ninho é só em Espigão. Ministro Andreasa, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, não tem El Ninho, né? Já tem problemas nesses locais também. A gente tem esse problema da perda de água, né? Então, assim, e a gente tem um problema também da conscientização social da população. A gente sabe que isso é histórico lá dentro do Espigão. Então, tecnicamente, os problemas são esses. Ponto. Não adianta a gente vir com outros problemas, porque os problemas técnicos são esses. João, como é que soluciona hoje agora? É o que estão fazendo lá, cara. Não tem o que fazer. É levar água através de caminhão-pipa até regularizar. Desviar de uma bacia que tem uma represa, isso é isso. É levar água lá. Agora, ao mesmo tempo, parabenizar o Hélio, é o seguinte, montou o comitê, tem pessoas técnicas ali. Agora, João, aonde que esbarra essas ações de saneamento básico? Cara, esbarra nos investimentos. Até pouco tempo, antes do marco regulatório aí, a gente tinha a mania feia de falar de que enterrar tubo não dava voto, né? Mas a gente tem felizmente, há 5, 7 anos atrás, 10 anos atrás, quando a gente estava por aqui falando sobre saneamento já, o pessoal já falava, enterrar tubo não dá voto. Então, assim, a gente tem um paradigma que foi quebrado, porque desses 52 prefeitos que a gente tem aí, 80, 90% são empresários, são pessoas que moraram a vida inteira lá na cidade onde eles estão, são pessoas que sofrem com isso. Então, assim, essa safra de prefeitos que a gente tem dentro do estado de Rondônia hoje reflete dentro do nosso estado de Rondônia, né? Reflete no nosso PIB, reflete no despontamento que a gente tem, principalmente nessa área agrícola. E aí a gente entra dentro do saneamento básico também. Eu acabei de dizer para você que o estado de Rondônia hoje, a nível de planejamento, por conta dos planos municipais de saneamento básico, é o primeiro estado a universalizar os 52 municípios. Todos os municípios hoje têm projetos de saneamento, né? Outro ponto, nós temos 19 municípios que foram os primeiros 19 do Brasil com a Lei 14.026. A gente tem parlamentares federais aí, tanto deputados quanto senadores, que se preocupam muito com essa pauta. Agora, nós temos um delay de 30 anos, né? A gente não vai resolver isso em 3. Então, assim, hoje o marco regulatório veio para isso, é abrir mercado. Eu acho que a gente tem que atrair iniciativa privada, sim, mas a gente tem exemplos de sucesso aí. Por exemplo, lá em Cacoal, a gente tem um exemplo de sucesso com o SAI lá. Lá a prefeitura, ela opera sobre o saneamento básico, né? Ela que é a detentora do poder, né? Então lá é um case de sucesso. Vilhena também tem um case muito bom com o SAI lá. A gente tem essas concessões que estão operando aqui nos municípios, aí nesses 5 municípios que eu te falei, 6 agora com Cerejeiras.
O próprio Espigão do Oeste está passando por um processo de concessão que está muito bem estruturado, deve ser efetivado agora. Você vai ver que a partir do momento que tem gente séria fazendo gestão, eu não estou falando que a CAERD não tem gente séria, estou te falando do ao longo dos anos, tá? Sim. Isso não é culpa do governo do estado, isso não é culpa do presidente que está lá, que inclusive é um amigo meu, Brancalhão é amigo nosso, ele sabe o trabalho incansável que ele vem fazendo, mas não tem como, o descaso de 30, 40 anos vem a calhar com o que você acabou de me perguntar. Ô, João, hoje em dia, nos últimos 5, 7 anos, Rondônia virou a página para essa questão do saneamento. Agora, nós temos um descaso de 30, 40 anos para trás. Então, para tirar... A conta chega, né, doutor? Oi? A conta chega. A conta chega, mas assim, eu acredito que hoje o saneamento dentro do estado de Rondônia, ele é pauta de todo mundo, tanto do poder público, quanto dos políticos, quanto das áreas técnicas. A gente vê muita gente aí com bastante interesse nessa área de saneamento básico, a gente vê os municípios se movendo, e assim, como eu ando bastante pelo Brasil afora, eu vejo que aqui está começando a se despontar. Agora, ações mitigatórias, elas têm que ser tratadas de uma forma de planejamento, a gente não pode deixar faltar água numa cidade de 30 mil pessoas, né? A pessoa, se esse colapso acontece aqui dentro de Porto Velho, que não é difícil de acontecer, tá? Não é difícil. Inclusive, porque o Madeira também quase secou, né? Tipo assim, invisto a estrutura dele. Agora, o senhor falou a questão de enterrar tubo não dar voto, essa cultura vem justamente, Alvorada do Oeste é um exemplo disso, é uma das cidades que mais tem, em termos de saneamento básico, acho que 98% do município, onde o meu estúdio, inclusive, está em Alvorada do Oeste, em que a gente daqui fala com o estado de Rondônia inteiro. Mas eu digo o seguinte, aqui o prefeito foi o Paulino Rocha, que na época do Paulino Rocha do PT, foi quem fez o saneamento básico, e ele perdeu a sua reeleição. Então é por isso que aqui, por exemplo, essa questão de enterrar tubo, o pessoal tem até medo de enterrar tubo, até não quando o pessoal, aqui é SAAI, mas até quando está fazendo a encanação para suas residências, gosta de colocar o cano lá de fora da terra, porque tem medo de perder popularidade. Na verdade... Mas isso é um mito, não? Na verdade, é uma questão cultural, né, cara? O saneamento básico, ele envolve essa parte de saúde pública preventiva, mas envolve também um pouco da educação, né? A gente não consegue perceber o benefício que os investimentos de saneamento básico trazem, né? A gente vê municípios que têm universalizado saneamento básico, a gente vê a taxa de investimento de saúde pública, esses postinhos de saúde aí, de 35%, 40% a menos. Então, assim, a gente precisa criar essa cultura e essa mentalidade dentro da cabeça das pessoas, né? Se você anda com porco, consequentemente, tu vai comer lavagem, né? Então, assim, se a gente não criar essa cultura na cabeça das pessoas, isso é uma questão de educação, né, cara? A gente vê bastante no Japão, as pessoas fazem esses investimentos educacionais dentro de escolas. A gente fazia muito isso dentro da FUNASA. A gente tinha um programa Salta Z que eu fazia questão de que a gente fosse lá ensinar as pessoas a tomar água tratada. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre inclusão social, a gente precisa falar sobre educação, a gente precisa falar sobre investimentos. Não é só chegar lá e falar, cara, vamos enterrar esse tubo. O cara não sabe nem para que está enterrando aquele tubo ali, ele não sabe o benefício que aquilo vai causar para ele. Sabe por que ele não sabe? Porque ele nunca teve. Se ele nunca teve, a gente tem que ensinar, né? Por exemplo, a gente tem um dos piores índices de esgotamento sanitário do país, no estado de Rondônia. A gente tem uma capital com 600, 700 mil habitantes que tem 0% de coleta, tratamento e esgotamento sanitário. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho de educação. Os nossos parlamentares, quando eu falo que a chave um pouco virou para isso, os nossos parlamentares já têm consciência sobre isso. Tanto é que a gente investiu 80 milhões na FUNASA nos últimos 3 anos aí. Então, a FUNASA ela tinha trabalhos excepcionais nessa área de saneamento básico. O governo do estado hoje ele já se move para promover uma regionalização, porque a gente tem muitos problemas com municípios pequenos, né? Os municípios onde tem 7, 8 mil habitantes, igual em algum caso dos nossos municípios aqui, eles não conseguem conceder isso para a iniciativa privada por conta da demanda, é muito pouco município. Então, o governo já tem esse trabalho. Hoje, o governo realiza lá um processo de estudo com o BNDES para que ele possa promover uma regionalização, para conceder isso, para que a gente possa atrair investimento. Aí a gente fala o seguinte... Ô, João, vai entregar para a iniciativa privada? Não, a Sabesp pode vir aqui participar. A CAERD pode participar. Mas você falou o governo federal subsidiar? Não, subsidiar não, concessão de serviço público. O que acontece? O BNDES está fazendo regionalização. Parece até que vai
a lei estadual agora, porque existia um bloco regional. O que é isso, João? Vai pegar 20, 25, 30 municípios e fazer um bloco e conceder ele para uma licitação para alguém. Ô, João, alguém quem? A Caert pode participar? Cara, se ela tiver condição financeira para participar, sim. A Sabesp pode participar? A Sabesp de São Paulo ganhou um lote no Rio. Sim, é empresa pública. A empresa privada pode participar? Pode. Qual que é a intenção? A intenção é promover a lei de oferta e procura, aumentar a concorrência, diminuir a tarifa e trair investimento. Então, assim, a conta... Entendi. É fazer uma espécie de consórcio em que ela... Como funcionam os consórcios públicos aí, em que tem 20, 30 municípios ligados a ele. Não necessariamente precisa ser todos, mas eles podem, em onde ele estiver operando, eles fazer esse serviço. Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Aí você entrega... E mesmo que fosse empresa privada, ela era detentora da concessão de vários municípios pequenos, que no agregado ele ia dizer, olha, não é município tal, mas eu forneço água para 100 mil pessoas. Isso podia ser 10 municípios. Pode, não tem problema. O que vai dizer isso é o estudo de viabilidade que o BNDES está fazendo. O BNDES está fazendo com a lei estadual que fala sobre um bloco de regionalização. E aí o município, como ele é o poder concedente, como ele é o dono da responsabilidade do acesso à água e esgoto, ele tem que fazer adesão ao Estado, né? Então a Alvorada pode chegar lá e falar, cara, eu quero fazer adesão a essa regionalização. O BNDES pega, coloca isso dentro do bolo, vê o que tem de água, vê o que tem de esgoto aí, o número da população, calcula isso a nível de investimento, lembrando que o marco regulatório, a Lei 14.026, fala o seguinte, cara, não me interessa a forma que você vai fazer, município. Se você vai fazer adesão ao governo, se você vai fazer forma de concessão individual, ou se você vai assumir o serviço. Tem essas três opções. O que o marco regulatório fala, o que o governo federal fala é o seguinte, cara, se virem, até 2033 você tem que levar 100% da água tratada para a população e pelo menos 90% de água e pelo menos 90% de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Isso sobre penas severas aí do governo federal, inclusive de devolução de investimentos federais dentro dos municípios. João, falando sobre a capital, eu diria que o prefeito Hildo Chaves, claro que, de repente, o planejamento dele pode ter sido o primeiro ano de mandato, mas o foco dele sobre saneamento básico ficou no seu segundo mandato, né? O primeiro mandato, ele fez um mandato mais voltado em outras áreas. Eu diria, você que acompanhou aí, esse raciocínio meu tem fundamento ou não? Não, o prefeito, ele desde o primeiro mandato, ele vem fazendo um trabalho excepcional que nunca foi feito dentro do estado de Rondônia. Só que o processo é muito poroso. Ele optou por fazer uma participação de manifestação de interesse, tanto na área de resíduo, quanto na área de água e esgoto. E a gente tem que pensar que a ordem de investimento aqui é mais de 2 bilhões de reais. Então, o processo ele é moroso, né? Assim, o prefeito, logo quando começou o marco regulatório do saneamento, ele foi um dos primeiros prefeitos do país a correr atrás disso aí. Optou por essa participação de manifestação de interesse. Hoje, na área de água e esgoto, a gente já tem os projetos aqui. Ele fala em licitar isso na B3, que é um negócio maravilhoso, porque você tem outorga, né? Você tem retorno financeiro para dentro do município e está para licitar. Eu acho que já foi criada a agência reguladora dentro do município, os projetos já estão... Os três principais, maiores empresas do país foram as três que apresentaram o projeto, já tem projeto ganhador. Agora é licitar isso e a gente vê investimento dentro do estado, da cidade de Porto Velho, investimentos pesados, né? A gente está falando na ordem de mais de 2,3, 2,7 bilhões de reais. Então, assim, está fazendo desde o primeiro mandato, está para terminar, está para conceder isso de forma individual e, sem dúvida nenhuma, isso aqui vai virar um canteiro de obra. Você pode... O PIB de Porto Velho, através desses investimentos aí, e com a redução principalmente na saúde pública, tá para entrar para a história. Essas ações que o prefeito está fazendo atualmente aí, se forem efetivadas, você pode ter certeza que vai ficar um marco aí para a cidade de Porto Velho. Bom, o prefeito do Chaves, um dia, quem sabe ele nos dê a honra de participar também do nosso espaço aqui, será convidado com certeza. Agora, eu digo sempre que eu tinha um sonho. Logo quando o Hildo Chaves se manteve candidato, que ao nosso ver, a maioria de todos nós do estado de Rondônia, que conhecia pouco o nome do Hildo Chaves, quando ele lançou candidato a prefeito, aí fala, não chega não. Alguém fala, que chega nada. O cara está lá na lanterna do campeonato, você sabe que ele não aparecia nem na pesquisa, a pesquisa era lá no final. Então, aí o que acontece?
Só que eu, no meu coração, já falei assim, que eu queria que esse cara ganhasse. E não é porque eu não voto dele, não voto lá, então a minha preocupação não era no voto. Era só uma sede de vingança. Por quê? Eu queria que o Hildo ganhasse porque ele vem como promotor de justiça. E promotor de justiça enche o saco de prefeito. Se tem uns cabas que incomoda prefeito demais, é os promotores de justiça. Eu falei, eu queria ver esse caba como prefeito, não é por nada não, é para ele sentir na pele o quanto que um promotor de justiça enche o saco do gestor. Então, eu queria ver nesse aspecto. E foi um assunto curioso, você lembra desse episódio, quando o Hildo ganhou no primeiro turno, quando foi para o segundo turno, eu acho que o garçom, me parece, não me lembro quem era, acho que era o garçom. E aí, quando falaram para ele assim, olha, você eleito para o segundo turno, parece que ele não sabia ainda do resultado, ele ficou meio que assim, tipo como, eu mesmo? Será que é eu mesmo que você está falando? Será que é eu mesmo que está falando? Que ele não era nem segundo, então ele estava lá quarto, terceiro, quarto. Então, foi mais ou menos nesse. Eu lembro desse episódio aí do Hildo. Foi pro segundo turno, falei, cara, agora tem chance, vou torcer mais agora, porque esse cara que não tinha chance de ir pro segundo turno, tinha os nomes bastante, que até hoje tem bastante relação política aí, e no segundo turno o cara acaba ganhando a eleição. E de lá para cá, eu observo o trabalho do Chaves, e quando eu falei do saneamento básico, eu digo porque embora você está me garantindo que havia parte do planejamento dele desde o início, eu não li o plano de trabalho dele, e a demora dessas obras, mas eu digo que agora desde o final do primeiro mandato, começou a expor, ganhar notoriedade, na verdade, né? Porque uma coisa é planejamento e tal. Só que eu digo que em várias obras, esse saneamento é um pouco mais demorado que as outras. Mas até em outras obras efetivas, como asfaltamento e muitas outras obras que dá de se ver, na mudança, saúde e tudo mais, desde antes do final do primeiro mandato, já dava de ver que havia consistência naquilo que ele fazia. Outro ponto que me admiro no Hildo Chaves é que sempre quando há alguma mancha de corrupção que a polícia investiga no seu governo, ele é o denunciante. Então, eu estou falando de um perfil político, tá? Nunca nem cumprimentei o Hildo pessoalmente. Eu tô falando de um perfil de político diferente de muitos que, quando há uma operação policial, ou ele está preso junto, ou ele é afastado, ou acontece assim. No caso do Hildo, foi um dos poucos que eu vi participando da coletiva, mas do lado da polícia, não do lado de quem está sendo investigado. Talvez por isso é que tem crescido tanto essas obras dele, e ele tem ganhado em credibilidade no aspecto de que é uma pessoa que acredito que não tem muito futuro na política. Eu não gosto de misturar a questão política, mas está aí o segredo de ter andado durante o seu mandato o saneamento básico. Eu estou falando porque outros tiveram oportunidades também. Mas E outros falando prefeitos de popularidades aí tiveram oportunidades, mas não fizeram. Lembrar o seguinte, a história do Hildo, eu não sou amigo do Hildo nem nada, assim, eu sou bem claro nas coisas que eu falo, sem demagogia alguma. Conheço todos, me dou bem com todos, assim, eu não puxo o saco de ninguém, vamos dizer. Mas a notoriedade dele é clara, né, cara? Primeiro, ele foi promotor de justiça e é um grande empresário bem sucedido, né? Então, assim, isso, a parte executiva, a parte de execução já vem da raiz dele, independente dele estar na área judiciária. Quem é empresário sabe que tanto é difícil executar as coisas aqui no nosso país, né? E, assim, no primeiro mandato dele, tanto no primeiro quanto no segundo, apesar de a gente não ver obras de água e esgoto, ele fez obras importantíssimas de saneamento, que é de drenagem, né? A gente via que Porto Velho, quando chovia, tinha que andava de barco aqui, cara. Se você pegar ali pro lado da Amador dos Reis, ali, para aquele pessoal. Então, assim, essas obras de asfaltamento, elas vêm sequenciadas de obras de drenagem, né? Isso também faz parte do saneamento básico. Ele optou por conceder isso, a parte da água e de esgoto, né? Para a iniciativa privada. O processo ele já acontece.
Mas, assim, Porto Velho sofreu muito também, né, cara, com prefeitos anteriores à gestão atual. Então, quando a gente vê uma pessoa que é empresária, é uma pessoa que tem essa visão estratégica de investimento, é aquele negócio, eu vou gastar porque eu sei que depois a gente vai ter retorno financeiro, a gente vai ter um bem-estar para a população. Isso aí é só quem é empresário que vive isso dia a dia, ele tem essa sensibilidade. Eu, como empresário e como agente público que fui, eu costumo dizer o seguinte, cara, na iniciativa privada é difícil você arrumar dinheiro para gastar. Agora, no serviço público é difícil você gastar dinheiro e não ter problema, né? Então, assim, eu falo, no serviço público tem muito dinheiro, tem muito, tem muito. Agora, tem muito pouca gente que tem culhão para poder gastar e gastar com responsabilidade. E aí eu não falo só do Hildo, não. Eu falo da leva que a gente tem de gestores aí municipais, que a gente vê gente semi-analfabeta como prefeito, mas o cara é de uma inteligência de vida que é peculiar. E tanto é que a gente vai para a reeleição de quase todos aí. Todos que vão se candidatar à reeleição no nosso estado aí, eu acho que 70%, 80% vão ganhar. Então, assim, a gente teve uma virada de página dentro do nosso estado de gestores públicos. Eu não estou falando de gente competente, gente estudada igual o Wildon, não. Estou falando de gente semi-analfabeta aí, que tem alguns prefeitos que são semi-analfabetos, mas que tem uma vivência de vida e uma vontade de fazer pelo município onde ele está, cara, que contagia qualquer um. Contagia um deputado estadual, contagia um deputado federal, contagia um senador, contagia o governo do estado. Você chega lá, você vê o cara com sangue no olho, né, cara? Então, assim, é legal de ver isso. Eu que estou aqui, sou daqui, tenho filho rondoniense, a gente vê essa virada de chave, aí a gente tem aquele feeling do seguinte, cara, enterrar tubo dá voto, fazer asfalto dá voto, cuidar da população dá voto, mas, assim, é o que eu costumo dizer em algumas palestras que a gente fala, esses caras, eles têm no sangue deles um negócio que chama servir ao público, né? E isso é notório. É pouca gente que tem isso é um dom, né? Servir ao público é um dom. E a maioria dos nossos gestores aí, assim como o Wildon aí, eles correm isso na veia deles. Eles têm vontade de fazer pela população. Então, eu não tenho dúvida, não. A gente vai desviando de algumas antas aí, mas matar leão, esse pessoal já tá calejado. Verdade. Tudo me falou sobre semi-analfabeto ou pessoa que não tem uma graduação, uma faculdade. Você fez me lembrar de uma história que está no nosso canal também, de um prefeito de Rondônia, prefeito da cidade de Itapuã do Oeste, prefeito Moisés. E ele era carroceiro, foi carroceiro. Quando falaram para ele, aí conta a história dele, com toda a simplicidade dele, você sabe que é uma pessoa muito simples, muito meiga, deixa um abraço aqui ao prefeito Moisés. É uma pessoa formidável. Aí ele conta o seguinte, que falaram para ele assim, Moisés, você tem que candidatar. E ele já estava com uma marcenaria. Aí ele falou, não quer mexer com isso não. Aí ele não sabia falar em público, tinha vergonha e tudo. Até hoje ele é meio acanhadinho. Aí falou assim, não, moço, eu vou deixar 5 milhões na conta. O prefeito falou. Aí ele falou, não, com 5 milhões dá para fazer um monte de coisa. Ele achou na iniciativa privada, ele pensou baseado na marcenaria dele, daria para fazer muita coisa. Quando ele chegou lá, tipo assim, tinha 5 milhões na conta, mas a prefeitura devia 10, tipo assim. Aí tinha que fazer os acertos e tal. E quando chegou lá dentro, ele não sabia o que fazer. Arrumou uma equipe técnica para ajudar ele, porque ele chegou lá, não estava comprometido com partidos e tal, então foi com isenção. Tanto que foi reeleito, já foi, agora não vai para a reeleição, já foi reeleito. E uma das coisas que estava penalizando ele, eu digo isso com muita tristeza, era a frente daquela BR ali, porque o problema não era dele, mas caía no colo do pessoal, olhava assim, essa cidade está abandonada. Quando você entra na cidade de Itapuã do Oeste, é uma cidade bonita. Só que quando você está no eixo da BR, parece que é um faroeste, uma cidade abandonada. E graças a Deus, agora, no final do mandato dele, ainda tem mais um ano para terminar o mandato dele, graças a Deus, eu creio que vai concluir aquela parte ali, para ele ser um mandato brilhante de um carroceiro. O Moisés ele tem uma história engraçada, eu não sei se você conversa com ele, depois você pergunta para ele, fala, o João falou no nosso canal lá que você não tem fogão em casa. Por que você não tem fogão em casa? Explica para mim. Aí ele vai explicar por que ele não tem fogão em casa. A outra questão é a seguinte, a gente fez um convênio com o município de Itapuã, e aí de um caminhão coletor de resíduo, né? E não tinha quem fosse buscar o caminhão. Eu liguei para ele e falei, mas aí você tá por onde, cara? A gente vai entregar o caminhão agora terça-feira. Ele falou, vim buscar o caminhão, já tô chegando dentro de Rondônia. Ele foi lá e ele mesmo buscou o caminhão.
É um cara sensacional, um cara de uma espiritualidade, um cara... É o tipo de prefeito que a gente acabou de dizer aí, é o cara que tem vontade de fazer pela cidade, né? É o cara que mora lá na cidade a vida inteira, é um cara que não vai sair da cidade, é um cara que se fizer algum tipo de coisa errada, ele vai andar na rua, porque todo mundo conhece o cara. Então, assim, é esse tipo de gente que a gente precisa dentro do nosso estado de Rondônia. Eu digo porque a coisa mais difícil, João, falando de políticos aqui, a gente não vai falar dos ruins, mas essas pessoas que têm um coração, a exemplo do professor Wellington de Espigão, que nós citamos ali, você sabe, quando eu falo da índole, do caráter de alguém, é porque realmente é alguém que merece um crédito. Eu não estou falando de política. O de lá, eu acho que ainda pode ir para a reeleição. Esse aqui já nem vai para a reeleição mais, porque já foi eleito. Nós estamos falando de pessoas, não de ser humano extraordinário, de que tem o respeito com o dinheiro público, com a vida pública, que ele está na vida pública para servir, não para ser servido. E aí, quando nós citamos o Moisés, essa referência de homem público de que ele não liga se ele vai, esse dia estava com um sapato furado na Assembleia, o cara tirou até uma foto que o sapato estava furado, ele não liga para isso, ele não liga para o luxo, para o glamour, não pega ele. Então, esse tipo, a sociedade precisa, e eu acho que você acabou de dizer, que essa frota de prefeitos tem sido bem melhores do que anteriormente, tem sido alguém mais preocupado com o serviço público, com o dinheiro público, e eu digo que a frota é boa, não é todo, ainda falta expurgar alguém, mas assim, eu digo que na sua grande maioria, eu digo, graças a Deus que, se eu falar dos 52 municípios de Rondônia, a maioria são de bons prefeitos. Ao meu ver, eu acho que são de bons prefeitos. Eu acho assim, a gente colhe os frutos que a gente tem. Isso é uma visão da população, é sinal de que a nossa população também se cansou, né, cara? A gente vê estados aí que ainda sofrem muito com questões políticas aí. A gente vê alguns estados do Nordeste, a gente vê o nosso vizinho aqui de Rio Branco, Acre. E aqui não, a gente vai ao contrário, né? A gente vê deputados estaduais muito jovens, preocupados com as pautas, gente que conhece o nosso estado. Nosso estado é um estado relativamente pequeno, né? Então, assim, a gente, como ente público, a gente tem a obrigação de conhecer os 52 municípios, nós temos a obrigação de conhecer pelo menos aí uns 80, 90 distritos desses municípios. E aí a gente conversa com esses prefeitos, cara, eu vou falar alguns aqui, mas assim, eu vou esquecer a maioria. A gente vê o Marcelo lá de Nova Mamoré, a gente vê o Fúria de Cacoal, a gente vê o Wellington lá de Espigão. Cara, o que o Wellington fez é notório. Eu cansei de ver em 20 anos que eu estou aqui, andando pelo Brasil afora, quando acontece um tipo de problema desse, o prefeito sai da cidade. Cara, o Wellington estava andando na rua. Outra coisa, o prefeito é incapaz de pedir ajuda para alguém, por vaidade. Pô, ele passou a mão no telefone e ligou para todo mundo ali perto. Então, assim, a gente vê o Moisés, a gente vê o próprio Wildon aqui, assumindo mais responsabilidades. O Wildon não precisa provar nada para ninguém. Agora ele acabou de assumir a ARON, a Associação dos Municípios, para fazer um trabalho por lá. Então, assim, a gente vê prefeitos lá de Alta Floresta, o Gil, que é um jovem também, cara, faz um papel brilhante lá e, assim, foi contra tudo e todos lá, que tinha uma seara política que já dominava a área, e a gente vê a população com vontade de fazer as coisas. Então, hoje, eu acho que Rondônia está num eixo, não é só do saneamento, não, eu acho que é num eixo de desenvolvimento que ninguém atrapalha a gente mais. O governo federal não consegue atrapalhar mais Rondônia. Nós temos parlamentares super influentes, nós temos um parlamentar que faz oposição, que ele é influente, a gente tem parlamentar que é do governo federal, o cara é super influente. Então, assim, a gente tem geograficamente, aonde a gente está posicionado, estrategicamente é importantíssimo para o Brasil, principalmente para essas rotas marítimas. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores locais do país para desenvolvimento, e a gente está amparado pelo serviço público aí, pelo menos uns 60%, 70%. Lógico que tem gente ruim até no Vaticano, né? A gente acha gente ruim, mas as pessoas que têm aqui, elas têm muita vontade de fazer pela população e a gente fica agraciado com isso. E é por isso que gente igual eu vem para cá e não vai embora mais, né? Toma água do mar, não vai embora mais. Verdade. Doutor, eu quero te agradecer, dizer que eu espero contar com o seu conhecimento para a gente, em outras oportunidades, também abordar esses assuntos. Eu acho um assunto importantíssimo. O nosso programa é um programa mais pedagógico do que jornalístico.
se você olhar nossa plataforma, não importa se é um engenheiro ou se é um prefeito, a gente quer saber de como ele resolveu esse problema, não fica focado na parte política esse melado ele faz depois lá na rede dele, mas assim, foi muito proveitoso aqui o teu conhecimento, vai contribuir muito para a nossa audiência, e eu quero deixar para suas considerações finais algo que o senhor queira mais acrescentar, dizer aí a sua expectativa para um futuro breve no que diz o estado de Rondônia para saneamento básico. Primeiro, eu queria agradecer, Josué, a oportunidade de estar podendo falar de saneamento aí. Assim, me sinto bastante lisonjeado de estar participando do seu programa aí. Sinta em mim um parceiro aí, sempre que você quiser falar de infraestrutura, de saneamento, sempre que você quiser falar de Rondônia, se vier por Porto Velho, faça uma visita para a gente aí, que será muito bem-vindo. Se for para ir para Alvarada, com certeza for aí para a gente tomar um café junto. Bem mesmo. Assim, algumas pessoas me perguntam assim, pô, João, você não vai voltar para o serviço público? Às vezes a gente sente falta. E, assim, servir ao público não é só no serviço público, né? A gente pode fazer o que a gente está fazendo agora aqui, transmitir informações. Eu devo viajar agora essa semana para o interior, já liguei para o Hélio, falei, vou dar uma passada aí, quero tomar um café com você, ver como é que você está. Eu conheço a família do Hélio, conheço a esposa dele. Então, assim, servir ao público não é estar só como ente público. Lógico que a gente tem vontade de voltar para o serviço público, está à disposição, mas desde que seja alguma coisa que vá agregar. Se for só para ficar por ali, acho que não faz muito sentido. Mas a gente vem dando palestras por aí, a gente vem participando de programas por aí. E eu espero muito, viu, José? Quando me chamaram para ir para Brasília para ser vice-presidente da FUNASA, um dos motivos que eu titubeei foi justamente numa palestra que eu estava na Paraíba, em Cajazeira, dando uma palestra, e o cara falou para mim o seguinte, falou, cara, deixa eu te falar, você entende muito, o pessoal fala que você é referência nacional, mas o seu estado é um dos piores que tem no país, cara. Como é que você me explica isso? Aí eu falei para ele, pensei, falei, rapaz, esse cara me pegou agora, né? Aí eu falar, justamente por ser um dos piores estados do país nessa área de saneamento básico, que eu sinto que eu devo ficar por ali para poder ajudar. Eu não vou resolver o problema de lá sozinho, nunca. Mas eu preciso estar ali para ajudar, porque meu filho nasceu aqui, eu constituí tudo que eu tenho na minha vida, meus amigos, tudo, o respeito que eu tenho, foi dentro do estado de Rondônia. Então, a gente tem muito para caminhar, mas muito mesmo para caminhar. Mas essas ações estruturantes de planejamento, elas estão muito bem consolidadas hoje dentro do nosso estado de Rondônia. Então, eu acho que a gente pode encurtar muito o caminho dessa caminhada aí. E aí eu acredito que até 2033, se a gente não tiver tudo universalizado dentro do estado de Rondônia, a gente deve ter, pelo menos, muito mais do que a gente tem hoje aí, com as ações do governo, com as ações das prefeituras, com as ações do governo federal, do governo do estado, com as nossas ações aqui, com você, abrindo espaço para essa pauta, com a gente podendo contribuir com um pouco de âmbito técnico. Enfim, é isso que a gente anseia para a população de Rondônia, de que a gente consiga levar uma melhora de vida, uma melhora per capita para a população, para que a gente possa deixar nossos filhos numa situação melhor do que a gente está, né? Verdade. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu digo que a recíproca é verdadeira. Se precisar, aqui venha, aqui em casa, venha tomar um café com a gente, almoçar com a gente. As portas vão estar abertas. Fiquei muito lisonjeado realmente com o contato. Agora nós temos um contato mais próximo para falar. Como o meu interesse é discutir política pública no estado de Rondônia, eu não sou candidato a nada, tá? Não vou sair pedindo voto aí. Nem eu. Mas eu falo porque a gente precisa de pessoas com isenção para discutir, porque quando há um interesse muito de voto, aí daqui a pouco começa a turbar o negócio. Então, o meu interesse é esse, e eu digo que o meu desejo é deixar um legado nessa plataforma, que daqui os nossos filhos, nossos netos, se caso um dia queira migrar para a política, eles possam assistir ela e dizer, olha, saneamento básico eu sei como fazer, porque eu vi como o doutor João falou lá, eu vou seguir esse padrão, a gente vai dar certo. O prefeito fulano tal contou como ele resolveu tal problema e assim por diante, tá? Os vereadores que contam as dores deles também. Por isso que vai ficar registrado aqui. Eu fico lisonjeado realmente com a sua participação. Dizer muitíssimo obrigado mesmo, sucesso em toda a sua pauta aí, tá? Obrigado, Zé. Um abraço a todos que estão assistindo aí. Se precisar da gente, pode contar com a gente, que a gente está por aqui.
Tá certo, obrigado. Gente amiga, falei com o doutor João, obrigado, um abraço, doutor. Doutor João Siqueira, ele que é engenheiro, professor, mestre, né? Aí ele que nós falamos um pouco sobre o Espigão do Oeste,